Boa noite a todos, graças a Deus. Graças a Deus, neste momento, vamos elevar nossos pensamentos ao Criador, aos mentores que nos acompanham, e graças a Deus. Graças a Deus e graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não os deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino e da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Hoje vamos ter a palestra com a mentora Celeste Maria. Graças a Deus. Sim. Boa noite a todos. Página 274. Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E tendo vindo para casa, reuniu-se aí tão grande multidão de gente, que eles nem sequer podiam fazer sua refeição. Sabendo disso, vieram seus parentes para se apoderarem dele, pois diziam que perdera o espírito. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos, e conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentava em torno dele e lhes dissera: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te chamam. Ele lhes respondeu: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E, perpassando o olhar pelos que estavam assentados ao seu derredor, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Singulares parecem algumas palavras de Jesus, por contrastarem com a sua bondade e a sua inalterável benevolência para com todos. Os incrédulos não deixaram de tirar daí uma arma, pretendendo que ele se contradizia. Fato, porém, irrecusável é que sua doutrina tem por base principal, por pedra angular, a lei do amor e da caridade. Ora, não é possível que ele destruísse de um lado o que de outro estabelecia. Donde está esta consequência rigorosa, se certas proposições suas se acham em contradição com aquele princípio básico, é que as palavras que se lhe atribuem foram ou mal reproduzidas, ou mal compreendidas, ou não são suas. Causa admiração e confundamento que neste passo mostrasse Jesus tanta indiferença para com seus parentes e, de certo modo, renegasse sua mãe. Pelo que concerne a seus irmãos, sabe-se que não o estimavam. Espíritos pouco adiantados não lhe compreendiam a missão, tinham por excêntrico o seu proceder e seus ensinamentos. Não os tocavam, tanto que nenhum deles o seguiu como discípulo. Dir-se-ia mesmo que partilhar até certo ponto das prevenções dos seus inimigos. O que é fato, em suma, é que acolhiam mais como que um estranho do que como um irmão, quando aparecia a família. São João diz positivamente que eles não lhes dava crédito. Quanto à sua mãe, ninguém ousaria contestar a ternura que lhe dedicava. Deve-se, entretanto, convir igualmente em que também ela não fazia ideia muito exata da missão do filho, pois não se vê que lhe tenha nunca seguido os ensinos, nem dado testemunho dele,
como fez João Batista. O que nela predominava era a solitude maternal. Supor que ele haja renegado sua mãe fora desconhecer-lhe o caráter. Semelhante ideia não poderia encontrar guarida naquele que disse: honrai vosso pai e a vossa mãe. Necessário, pois, se faz procurar outro sentido para suas palavras, quase sempre envoltas no véu da forma alegórica. Ele, nenhuma ocasião, desprezava de dar um ensino. Aproveitou, portanto, a que lhe deparou com a chegada da sua família, para precisar a diferença que existe entre a parentela corporal e a parentela espiritual. Graças a Deus. Então, como a gente hoje vai estudar um pouco sobre a missão importante, né? Então, aqui já vem um texto, né? Já falando da missão do Cristo, né? Aqui na Terra. Então, fala da mãe, né? A importância da mãe na vida do Cristo e os ensinamentos, fala da caridade que ele prestou, né? Então, essa é a maior missão, né? Que uma pessoa pode ter prestado aqui na Terra, foi a do Cristo, né? Então, ele pede que a gente faça semelhante a ele, né? Pede também que a gente honre os pais, né? Que eu falo é pai e mãe, porque é daí que começam os primeiros ensinamentos, né? É quem nos conduz à nossa missão, que nos ensina as primeiras, né? Os primeiros exercícios para que a gente possa desenvolver e começar a traçar a nossa caminhada da evolução. Então, começa desde quando a gente nasce, os pais que nos recebem, né, que são importantes no início para a gente já dar os primeiros passos rumo à evolução. Graças a Deus. Então, hoje, como eu falei, né, é sobre as missões. Segundo o Espiritismo, as missões são tarefas escolhidas no plano espiritual, antes da reencarnação. Embora existam missões grandiosas, a mais importante para a evolução humana é a educação e o despertar moral, sendo a maternidade frequentemente destacada como a base da transformação da sociedade. Então, aqui está nos dizendo que as nossas missões, né, a gente já escolhe no plano espiritual. Antes da gente reencarnar, a gente já vem sabendo o que a gente vai fazer aqui, né? Então, ninguém chega aqui sem nada para fazer. Nós temos algo a fazer aqui. Todo mundo tem. Não existe essa pessoa que vem sem nada para fazer. Então, e aqui fala, né, que existem missões grandiosas e mais importantes também para a evolução humana. E essas missões, elas estão mais relacionadas à educação, o despertar moral, né? E aí fala também da maternidade, da importância da maternidade nas missões, nessas tarefas, né, que nós escolhemos. As missões fundamentais. A doutrina espírita, codificada por Allan Kardec, aponta que o propósito maior da vida é o progresso espiritual e a prática do bem. As principais missões se dividem em missão da educação, reforma íntima, missões sociais e coletiva, moral e intelectual. Então, a doutrina espírita, né, vem falar que essas missões, né, já fala que a importância delas é para o nosso melhoramento, ou então para a gente fazer algo para o coletivo também, para a melhoria de mais pessoas em geral, né? Não é só sobre nós, também sobre uma sociedade também. Aí fala missão. O que é a missão da educação? O Livro dos Espíritos fala, né, que quando foram questionados sobre qual seria a missão mais importante concedida na Terra, os espíritos superiores responderam que é a da mulher dos pais, pois é através dela que se dá a formação moral e a educação do homem. Então, como eu tinha falado, né, que são os pais, né, os primeiros a nos conduzir, pegar na nossa mão, né,
para que a gente possa receber, nos orientando, para a gente receber os primeiros ensinamentos e a reforma íntima. Cada indivíduo tem a missão intransferível de promover a sua própria transformação moral. Isso inclui o exercício da caridade, do perdão e do auxílio ao próximo. Ou seja, ninguém vai fazer por você. Essa reforma íntima só você pode fazer por você. Você aqui já recebeu aqui a educação, né? Que os seus pais, né? Que nossos pais já nos ensinou. Agora, quando chega nessa parte aqui da reforma íntima, porque nós já temos um conhecimento, né? O que eu vim fazer aqui? O que eu preciso melhorar? Onde está errando? Que eu estou errando? Será que eu preciso perdoar alguém? Será que eu preciso prestar a minha caridade? Como que eu vou fazer para prestar a minha caridade? Então, essa é a reforma íntima, quando você começa a entender quem você é, o que você precisa fazer, se você precisa melhorar algo, e você vai, de acordo com aquilo que você recebeu, você vai se melhorando, né? E aos poucos, né? Não é de uma vez. Aí você começa o caminho da evolução. Missões sociais e coletivas. Todos os seres humanos possuem uma utilidade na Terra. E o trabalho honesto, seja no coletivo da Terra, na ciência, nas artes, na governança, é considerado uma missão divina que auxilia no progresso geral. Segundo o Espiritismo, a missão humana é a essência do progresso moral e intelectual. Então, aqui, como foi até no Evangelho já fala, né, que todos nós aqui temos algo para fazer, como já disse, né, cada um já escolheu. Então, não existe aquela pessoa que está aqui sem nenhum tipo de significado, que eu não preciso fazer nada, eu vou deixar só as coisas acontecerem. Não, todos nós temos algo a cumprir aqui, algo a melhorar. E a partir do momento que não tiver mais nada para melhorar, a gente não precisa reencarnar mais, né? Ninguém precisa reencarnar. Aí já acaba esse ciclo reencarnatório, quando já chegou no nível máximo, né? Ou então ele não quer mais aprender, já sabe de tudo, né? Vamos dizer assim. Então, enquanto a gente estiver vindo aqui, é porque a gente tem algo a fazer, tem algo a aprender, tem algo a corrigir, né? E assim, igual foi falado, o mais importante é a caridade, o perdão e o auxílio ao próximo. Então, a gente tem que ficar prestar muita atenção sobre isso. Será que eu estou perdoando? Será que eu estou ajudando o meu próximo? Quando a gente fala ajudar, a gente não fala de questões financeiras. Será que eu sei ouvir o outro? Será que eu consigo entender o outro? Será que o que eu estou aprendendo aqui, eu estou botando em prática com o meu irmão, com os meus familiares, né? Porque tudo começa, se eu não conseguir botar em prática com aqueles que estão à minha volta, com aqueles que eu amo, fica mais difícil a gente botar em prática com aqueles que a gente não tem tanta afinidade, né? Então, fala também desses que amar os inimigos, né? Quando eu consigo amar aquele que não me ama, eu estou já tendo aquela, né? Seguindo aquilo que o Cristo nos ensinou, né? Amar o próximo, né? Como a ti mesmo. Se eu não quero o mal para mim, eu também não posso querer para o outro, né? Então, tudo aquilo que é de bom para você, que é bom para você, é bom para o outro, né? Então, a gente tem que refletir muito sobre essas questões. Segundo o Espiritismo, a ambição humana é a essência do progresso moral e intelectual. Cada indivíduo reencarna com tarefas específicas de acordo com as suas capacidades. Então, não existe nada daquilo que, eu não sei fazer isso, eu não sou capaz de fazer isso. Tudo aquilo que nós estamos aqui, nós encarnamos, e todas as tarefas que o Cristo determina para a gente fazer, é porque nós somos capazes. Não existe pessoa incapaz, todos somos capazes.
E se o outro consegue fazer, você também consegue. Só talvez não saia igual, exatamente igual, mas você consegue. Se o outro conseguiu fazer, você também consegue. Então nós não devemos nunca subestimar a nossa capacidade. Todos nós somos capazes. Seja como mãe, governante ou trabalhador rural. O objetivo maior é o amor ao próximo, a superação das próprias imperfeições e a prática do bem. Então, cada pessoa, né, não existe um nível que fala, né, do mais simples ao de nível maior, quem estudou mais, quem acha que está mais capacitado, mas existe aquele trabalhador rural, vamos dizer assim, para ser mais objetivo, que ele faz suas obrigações, ele faz a terra, né, a terra lhe produzir, então ele tem a capacidade, né, ele consegue aquilo que foi colocado nas mãos dele, para ele cumprir, ele consegue cumprir. É como se fosse também o doutor, né, um médico, ele consegue desempenhar o seu papel. Então, todos são importantes. Cada um é colocado de acordo com as suas inclinações, né? O propósito da vida na Terra abrange pilares fundamentais detalhados na doutrina, né? Evolução pessoal, que é a reforma íntima. A missão principal de cada pessoa é o autoconhecimento. Ela consiste no esforço diário para transformar más inclinações, vencer o egoísmo e desenvolver virtudes como a paciência e a caridade. Então, aqui fala, né? Como eu já falei, a reforma íntima é esse autoconhecimento. A partir do momento que nós vamos nos conhecendo melhor, nós vamos nos transformando, né? Tudo que não é bom em mim vai mudando, porque eu me conheço, eu sei o que não está bom, que não está correto em mim. Então, eu vou tentar mudar. Quando eu me conheço, eu vou tentar mudar, buscar formas de mudar, né? Então, e não é de uma vez, consiste em diário, é diariamente, um pouquinho de cada vez. Não precisa a gente esperar coisas, né, grandiosas, transformações da noite para o dia. É uma gotinha, né, cada dia um pouquinho, mas o importante é que você está fazendo a sua parte. É isso que o Cristo quer de nós, que nós façamos a nossa parte, porque a luz está dentro de nós. Ele nos dá essa abertura, né, de receber essa luz. Então, basta que a gente faça, só faça, né? Que ele peça, faça que eu vos ajudarei. Fala da paciência, né? Ter paciência, não esperar que as coisas mudem de uma vez. Vamos ter paciência, né? Aquela pessoa é difícil. Vamos ter paciência. Continue, não desista daquela pessoa, né? Vá em frente. Preste a sua caridade. O trabalho e utilidade. Não existem missões insignificantes. O bem comum é construído quando cada um cumpre seu papel com dedicação e responsabilidade, sendo útil ao próximo no seu ambiente familiar e profissional. Então, assim, em qualquer lugar onde que a gente, no trabalho, todos os lugares nós temos utilidade. Nós não estamos no trabalho, não é por acaso, não é porque eu preciso trabalhar, porque, né, nós temos nosso papel, temos nosso papel importante no trabalho. Tem pessoas ali que dependem da gente, não importa o que a gente faça, nós somos uma peça principal ali. Sintomas importantes, né? Se tirar a gente dali, daquele quebra-cabeça, vai fazer falta. Embora possa achar que não faz, mas faz. Eu levo minha energia ali, eu contagio as outras pessoas. Tem pessoas que eu posso ajudar todos os dias ali. Não sei se vocês já repararam. Quando você sai, por exemplo, de um lugar onde você é acostumado estar ali sempre, alguém vai sentir sua falta. Alguém vai chegar e falar, cadê fulano, cadê aquela pessoa que eu encontrava aqui? Então, alguém vai sentir a nossa falta, porque nós somos importantes. E nós temos que sentir importantes, não é só esperar que os outros falem que nós somos importantes. Nós temos que sentir importantes, né? Eu sou importante,
sem mim, aquele local não funciona como ele deveria funcionar. Então, isso aí não é sermos pessoas, como que é a palavra, quando você se sente demais, não. Isso aí nós temos que achar isso de nós, porque se eu não me acho importante, quem vai me achar importante, né? E a partir do momento que nós sentimos importantes, é porque nós nos amamos, né? Então a gente vai fazer sempre o melhor para nós e o melhor para o outro também. Porque tudo que for bom para mim, se eu faço bom para mim, eu vou fazer para o outro também, né? Então essa caridade maior que o Cristo pede, o amor maior, primeiro começa quando eu me amo, quando eu sou caridoso comigo, quando eu sei me escutar, eu me entendo. Então isso é uma caridade que nós prestamos com nós mesmos, né? Não adianta a gente prestar a caridade lá fora. Primeiro é aqui dentro, né? É dentro de nós que acontece primeiro. Então eu agradeço a minha oportunidade, espero que tenha, né, passado uma mensagem e que todos possam sentir, né, esse amor do Cristo, né, que está em cada um. Basta a gente se deixar ele acessar em nós, né, o amor e amar o próximo, perdoar sempre, né? Não é só uma vez, porque sempre nós também vamos estar errando e a gente vai precisar também ser perdoado. Então, a partir do momento que a gente pensa, eu preciso ser perdoado, eu não sou, não é todos os dias que eu consigo ser perfeito, né? Porque nós somos seres imperfeitos em construção. Então, eu consigo perdoar o meu irmão, não importe o que ele faça, mas que nós perdoamos, né? E esse perdoar não é só da boca para fora, não. É você chegar, conversar, entender, né? E amar, né? O Cristo só quer que a gente ame. E quanto mais você ama, mais vem o amor para você também. Graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cairmos em tentações, mas livra-nos do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino, da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Convido a leitora, né? A se retornar. Graças a Deus. Graças a Deus neste momento, né? Vamos levar nossos pensamentos, vamos até o nosso lar, que essas energias curadoras cheguem até lá, trazendo todo o amor, toda a tranquilidade, que nós sentimos essa paz no nosso lar, no nosso dormidor, que seja um local de descanso do nosso corpo físico e espiritual, que lá não seja um local que nós sentimos as nossas dores, que seja libertados a essas energias. Graças a Deus por essas grandes oportunidades. Graças a Deus e graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino e da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Graças a Deus, né? Hoje eu tenho uma mensagem, é de um senhor, ele fala que ele é morador, né? Foi morador dessas terras, e ele fala que não foi uma pessoa pública, foi, como lhe disse, um morador comum, com a sua família numerosa, né?
E ele fala que quando ele começou bem jovem, ele tinha um grande propósito, era construir casas. E ele fala que no momento ele fazia tudo errado. Ele não tinha um professor. Pela sua mente, ele começou a construir essas casas e muitas vezes não dava certo. Essas casas se desequilibravam e ele começou a fazer dos seus familiares, né? Para ganhar credibilidade para ele construir outras casas. E ele fala que ele começou a doar essa mão de obra, porque ele queria muito aprender a fazer uma casa. E ele fala que as primeiras moradias, né? Que aí tinha um senhor que trazia para ele animais domésticos para pagar o seu serviço. E ele fala que essa primeira casa, ele começou a sentir importante ali, porque aquele senhor não tinha onde morar, e era uma situação muito delicada, porque tinha seus pequenos, e ele, não, eu preciso dedicar, eu preciso aprender. E ele fala que nessa situação, ele começou a também deixar sua família, por segundo plano, porque era tanto empolgação que ele nem queria voltar para casa. Ele queria ficar muito nesse trabalho, né? Principalmente nessa primeira moradia. E aí ele fala que nesse decorrer que a sua companheira sentiu sozinha. E ela foi embora, deixando os pequenos. E ele ficou desorientado, sem saber o que fazer, porque ele tinha um trabalho e ainda tinha que cuidar das crianças menores. E todos que conhecia ele começou o falatório. Quando ele saía nas ruas, começaram a falar dele. Começou a falar que como ele ia aceitar essa situação, era um homem de fé, era um homem bom, era um homem caridoso, mas dentro dele ele sabia que ele tinha errado, porque ele tinha dedicado só, né, os seus afazeres, né, fora do seu lar. E ele fala que essa companheira foi embora, né, e aí com o tempo ela voltou novamente. E ele perdoou, porque ele sentiu que ele estava errado. Ele perdoou e teve mais filhos, né, com ela. E ele fala que com essa missão, ele começou a passar esses afazeres, essas construções para os seus filhos, que era uma maneira deles ajudá-lo e também ter os valores deles. E ele fala que foram quando ela voltou, que ela aceitou, teve outro motivo das pessoas falarem novamente. E ele começou a se sentir envergonhado de sair pelas ruas. Ele começou a se esconder. Só que aí ele sentia a necessidade, que ele precisava do seu trabalho, dos valores para alimentar os seus filhos pequenos. Então, para ele fala que foi muito difícil, porque ele viveu as fases do abandono. Ele, como ele diz, ele sentiu também criticado pela comunidade, pela aceitação novamente, né? Porque ela já estava trazendo outro filho, né? Que não pertencia ao seu sangue, e ele acolheu. Olha para você como foi difícil para ele. E ele fala que viveu ao lado dela, né? Até seus últimos dias, e ela fez a passagem e ele continuou em terra cuidando dos pequenos ainda, que tinha pequenos. E ele fala que quando ele fez a passagem, aí ele escolheu uma outra pessoa que acolheu ele, que amou e que cuidou dele na enfermidade. Só que ele não sentia um homem bom. Ele sentia que algo nele precisava ser mudado. Ele se culpava muito,
Por mais que ele doava todo esse amor, toda essa caridade, mas dentro dele faltava algo que precisava melhorar. E ele fala que quando ele fez a passagem, ele começou a entender que ele tinha perdoado, que ele tinha acolhido, mas ele não acolheu você. Ele acolheu o outro, mas dentro de você tinha um orgulho. E ele travou esse orgulho. Né? E quando ele fez a passagem, ele cuidou, olha para você ver, na segunda família, né, que ele adotou, ele cuidou também de uns pequenos. E quando ele fez a passagem, o companheiro dessa segunda família estava ali aguardando. Por quê? Ele tinha feito uma grande missão, ele tinha ajudado esses pequenos, né? E olha para você ver como foi, né, a sua trajetória em terra. Ele não se sentia importante, ele achava que não tinha feito o seu melhor aqui e precisou fazer a sua passagem para ele ver os benefícios que foram, como ele diz, adotados a ele, né? Todo esse conforto, todo esse amor verdadeiro que ele foi recebido pelos seus entes queridos, né? Mas pelos filhos que não eram de sangue. Ele recebeu mais acolhimento, ele recebeu mais amor, mais cumplicidade. E muitas vezes nós não achamos importante, igual a mentora Celeste Maria lhe diz. Nós colocamos todos os defeitos em nós. Nós sentimos que não somos capazes, que nós estamos em terra, muitas vezes, para ganhar tempo em terra. Sem significativo, né? sem ter essa presença do Cristo dentro de nós. Quando a gente não diz isso, eu estou, né, do lado de um mentor, ele vem, através dessas ações, transmitir a cada um de vocês. Como é grandioso acolher. Como é grandioso nos amar. Como é grandioso trazer esse conforto àquele que necessita. E quando ele, como lhe diz, fez a passagem, esse filho lhe diz: foi muito bom os meus filhos pequenos lhe encontrar em terra. Você foi um pai presente, você amou aqueles filhos como se fossem seus. E isso foi muito grandioso, porque aqueles filhos receberam o verdadeiro amor. Eu andava pelas ruas, não trazia alimento para os meus filhos, não conseguia transmitir o amor. E você trouxe o alimento e o conforto a eles, e o acolhimento. Então, olha para você ver. Ele acolheu sua primeira família, né? Depois ele acolheu essa segunda família. Essa segunda família estava abandonada, né? E ele trouxe todo esse amor. Mesmo assim, ele sentia que não tinha feito nada em terra. Só agradecer a grande oportunidade de trazer esse ensinamento a cada um de nós. Trazer esse amor verdadeiro, esse amor de acolhimento, esse perdão, né? Que muitas vezes nós não conseguimos nos perdoar. Às vezes fazemos coisas tão simples e mesmo assim nós nos sacrificamos, né, dentro de nós para não conseguir nos perdoar nem nos confortar o nosso coração. Né? Graças a Deus por essas grandes oportunidades. Então deixo aqui, né, uma mensagem a cada um de vocês. Sinta sempre amados, sinta sempre, como ele diz, confortáveis, né? Graças a Deus por essas grandes oportunidades. Graças a Deus. Hoje eu tenho uma mensagem, de um filho. Ele desencarnou há 37 luas atrás. Ele vem trazendo uma mensagem a uma filha que está aqui presente. Ele vem agradecendo a presença dessa filha nos laços familiares, o apoio, o carinho, a dedicação que foi emanada aos pequenos também.
Quando ele diz pequenos, são os filhos que ele não achava que não ia crescer, né? Pelo seu amor, pelo seu acolhimento, pela sua proteção. Eu agradeço imensamente por sempre me substituir nos momentos de alegria e tristeza. Graças a Deus. Graças a Deus e graças a Deus. Pai nosso que estais no céu e em toda parte, santificado seja teu santo nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não os deixeis cair em tentações, mas livra do mal, porque só em ti vive a luz eterna, a luz do reino e da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Graças a Deus. Graças a Deus, agradeço imensamente a presença de cada um de vocês. Sinto o calor humano, né, que está aqui nesse dia de hoje. Está quentinho, né? Foi as energias para lhe trazer todo o conforto. Graças a Deus por essas grandes oportunidades. Agradeço imensamente. Graças a Deus.